Começar. Então, sejam muito bem-vindas à aula aberta, da formação de facilitadores com alma. Nosso objetivo aqui hoje é muito conhecer quem de fato quer fazer a formação. Acho que isso é muito importante. E o que eu acho importante, eu como pessoa, né? Eu gosto de experimentar as coisas antes de mergulhar nelas. Eu acho isso muito importante. Então, a aula aberta, ela é uma oportunidade da gente experimentar duas ferramentas que a gente usa na facilitação com alma e no momento muito especial da facilitação com alma, que para mim é o mais importante de todos, que é o mapeamento do grupo. Então, a gente vai, dedicar um tempo para isso e alguns tempos para a gente também se conhecer e conhecer um pouquinho sobre a formação. Então, para a gente começar, eu queria muito entender o que que cada um de vocês sabe sobre facilitação de grupos. Então, quem quiser abrir o microfone pode abrir e falar, quem quiser escrever no chat também pode. Mas o que que é facilitação de grupos para você? O que que você, se você já é uma facilitadora, o que que você pensa que é? Posso começar? Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, prazer estar aqui. Eu sou a Rosana, sou de Pinhalzinho, perto de Bragança Paulista, e muito feliz por esse momento. É um prazer enorme conhecer aí esse trabalho. E eu participei do grupo do Germinar, do curso do Germinar. E lá no Germinar, assim, que eu fiquei compreendendo melhor o que é facilitação, como que é o trabalho do facilitador de grupos, e é, não que eu não tenha ouvido essa nomenclatura, né? Não que eu não tenha ouvido essa metodologia de, de interação. Quando eu fui formadora do PNAEC, que é o Programa Nacional de Alfabetização, lá já em São Carlos, nós tivemos uma prévia do que seria a facilitação, porque iríamos lidar com professores, né, professoras, gestores, e aí nós precisaríamos compreender melhor como é que se daria a resolução de um problema que trouxessem para a gente, como que a gente ia resolver, mediar, como que nós colocaríamos o grupo a par e que tipo de grupo. E foi a primeira vez assim que eu ouvi, na verdade, esse termo facilitação de processos. E lá no Germinar é que eu compreendi mais ainda o que significa, como que se dá todo esse trabalho, que é muito rico, né? De um trabalho também de muita leitura, muita aprendizagem. E também a Mariângela tem me mostrado assim como é a fundo essa questão, assim, a fundo no sentido de compreender mais, buscar mais teorias e observar mais práticas, né? A mídia tem muita coisa para a gente, a tecnologia traz muita coisa para a gente é, conhecer. E sigo a sua página, né? Sigo o seu trabalho lá, que é assim encantador, né? E estou aqui hoje porque gostaria muito também, quero muito aprender e tenho muito a compartilhar. Maravilhoso, Rosana, obrigada. Eu adoro Eu que germinar. agradeço. Nós temos várias facilitadoras com alma que já fizeram germinar. O germinar tem tudo a ver com a facilitação com alma, a antroposofia, né, que também vem aí do pensamento goetiano, da observação do fenômeno, tem muito a ver com a gente. Eu me considero uma grande estudiosa, né, desse olhar do Goethe, que também tem a ver com Rudolf Steiner, que tem a ver com a antroposofia, que tem a ver com germinar. Então, tudo isso está muito conectado e todo mundo que faz a facilitação com a alma fala, meu Deus, isso aqui tem muito a ver com o germinar, e o germinar é a mesma coisa. Então, seja bem-vindo, obrigada. Vivi levantou a mão, Levantei. Quero aproveitar um espaço que provavelmente vai ser bora lá. breve aqui na tela com vocês. Bom, a tua pergunta no sentido do que é a facilitação para mim,
Eu acho que por um bom tempo, intuitivamente, eu trabalhei com esse recurso, eu usei esse recurso em algumas atividades que eu tive oportunidade de desempenhar. Depois eu fui professora de curso profissionalizante, de pequenos grupos, né? Então, no sentido do desenvolvimento dos jovens com quem eu trabalhava, tá procurando criar algumas situações que estimulassem, trouxessem essas questões, problema do dia a dia, da profissão, para discussão e tudo mais. Hoje em dia, como o RH é uma realidade da minha rotina, né? Na maioria dos projetos, em algum momento, a gente vai criar uma situação de discussão. A tendência, né, no ambiente corporativo é você trabalhar mais em grupo do que individualmente, senão vira terapia, né? Senão vira um set terapêutico. Então, acho que uma facilitação em grupo, para mim, ela sempre esteve assim bastante relacionada com a psicodinâmica mesmo, né? De trazer questões para dentro do grupo e criar uma situação, criar um ambiente, criar alguma uma egrégora ali que facilitasse resolver a questão que aquele grupo tivesse para tratar junto, né? E isso é facilitação para mim. Para além do que eu já tive a oportunidade de trabalhar, daqui para frente, eu estou trabalhando num projeto de orientação profissional e mentoria de carreira. Eu tenho a pretensão de atuar mais em grupo do que em atendimentos, individuais. Então, eu acredito muito na ferramenta, acredito muito nesse recurso para poder, atuar nessa área. E a maneira, pelo menos, como você trouxe a proposta, né, o conteúdo que você tem disponibilizado, eu consegui me enxergar que a facilitação, nesse caso, ela está para além das técnicas da psicologia, das teorias psicológicas, né? Eu, pelo menos, eu sou estudante de psicologia, não sou formada, e carrego um pouco comigo esse estigma, assim, né? De não poder trabalhar alguns recursos, né? Alguns métodos, por conta de não ser uma profissional formada na área e tudo mais. Então, eu acredito que trabalhar alguns recursos de dinâmica, perdão, de facilitação em grupo, talvez dê sem esse peso aí é, de formação teórica, talvez dê essa liberdade, né? Perfeito, Vivi. É Obrigada. isso. Gosto Obrigada, quando você Fernanda. fala de criar um ambiente. Uhum. Gostei quando a Rosana traz, né, a resolução de problemas e quando você fala criar um ambiente. Quero que vocês fiquem com isso na cabeça, assim, criar um ambiente. Isso é muito da facilitação de grupos. Vai lá, Lili. Posso chamar de Lili? Pode. Então, para mim, a facilitação, e desde que eu entrei nesse movimento, participando lá da mentoria do Gui, eu senti um movimento, algo que faz com que o grupo se movimenta buscando uma solução. Às vezes essa solução ela tem algo individual e às vezes ela vai ser para o coletivo, né? Então, eu gosto desse movimento. Eu acho que as respostas elas não estão com o facilitador, né? É quando ele coloca, e é isso para mim é que ficou muito marcado assim. Quando o facilitador ele chega e propõe algo, o que sai do grupo é muito diferente, talvez, daquilo que ele imaginou. E as pessoas, elas vão fazer a sua transformação, a sua mudança a partir daquilo que ela se compromete. E eu estou começando agora, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu formei o ano passado em psicologia, mas já atuo com o Enneagrama desde 2022, dando workshop. Estou agora na minha primeira turma online e estou indo para a segunda turma online e estou adorando esse movimento também. E aí eu fiquei imaginando assim, vou fazer mais uma formação agora com o Nicolai Cursino com Enneagrama para Líderes. Eu já faço esse movimento nas organizações, mas é um sonho que eu tenho. Eu trabalhei por 15 anos no corporativo e nas empresas nas quais eu trabalhei, que foram duas, elas não tinham esse movimento.
né? O RH de uma delas, a última, vinha uma pessoa, conversava, mas nunca fazia nada. E eu sei exatamente o que que é um ambiente corporativo. Então, hoje eu tenho assim um sonho mesmo, um desejo de poder contribuir de uma forma diferente. E eu acredito que a facilitação, ela traz esse movimento. Então, eu sou uma aprendiz, estou aprendendo, né, o movimento dentro das empresas. Eu estou atuando numa empresa agora. E aí eu fico com muita vontade de fazer o movimento, mas eu fico assim, ah, como que eu faço? E então, por isso que eu desejo de estar aqui hoje e de estar fazendo essa formação, para que eu possa também ter acesso aí a outras pessoas, fazer trocas. E eu sinto que eu passei por isso, assim, que é um movimento que faz a gente pensar. Então, é sair desse lugar, né, de vítima, é ir para o lugar de autorresponsabilidade, é levar a informação, desvendar aí os padrões das pessoas, ajudá-las nesse conhecimento, mas de uma forma que elas possam acessar isso, de uma forma mais profunda. Eu acho que a gente está vivendo um momento do tempo que isso é urgente, né? Não dá mais para ficar se fazendo de vítima, de colocando a culpa no chefe, enfim, né? É isso. Muito bom, Lili. Muito bom. Que bom que o Gui e a Karina, né, estão por aí falando também. Isso é muito nosso propósito enquanto comunidade, né? Multiplicar essas vozes. E aí você traz duas coisas, né? A Vivi e você trazem uma coisa que é muito importante dentro da facilitação de grupos, especialmente na facilitação com alma, que é o estudo do comportamento humano. Isso foi Uhum. uma coisa que eu descobri depois de uns 7 anos facilitando, e aí eu percebi que faltava algo assim, que só propor as atividades era algo muito raso e que eu precisava ir para camadas mais fundas, assim, para entender por que que as pessoas faziam silêncio, por que que elas concordavam mesmo sem concordar, por que que elas faziam a atividade mesmo sem querer ou não faziam a atividade. Então, eu precisava entender mais sobre o comportamento humano e comecei a estudar psicologia social, né? Então, acho que isso é algo que vem, me tornei uma cientista comportamental. Então, a psicologia, a gente tem muitas psicólogas no grupo, e eu acho que o que, às vezes, talvez eu sinto, assim, uma lacuna na escola de psicologia é esse trabalho de grupo, né? Parece que a faculdade, né, a formação de psicologia foca muito no clinicar, no indivíduo, quando hoje em dia nós não somos mais indivíduos isolados, né? Nós convivemos em grupo o tempo todo e o nosso comportamento é muito pautado pelo grupo. Então eu sinto essa lacuna quando eu escuto as psicólogas, né? Eu sou casada, meu marido, a família dele, a mãe é psicóloga, a minha cunhada é psicóloga, meu cunhado é psicólogo. Então a gente fala muito sobre psicologia, assim, né? E eu, com esse olhar da psicologia social, de como os grupos se comportam. Coitada, né? Eu senti a primeira vez que eu fui na casa dele, eu falei, meu Deus, você é avaliada de cima e embaixo do lado do outro, não deu outra, né? Então tinha a minha ficha completa ali. Mas eu gosto, né? Então são conversas muito boas também quando a gente está junto, né? Mas é isso, estudar o comportamento humano. E uma coisa muito importante que a Lili trouxe, acho que foi também um recorte assim que o Gui trouxe, né, quando o Guilherme, que é a nossa ponte aqui entre, para quem está chegando agora, entre eu e a Liliane, que é um aluno da turma 10. Acho que foi um recorte que foi um insight nele assim muito grande durante a formação, é que a facilitação com alma é sobre o protagonismo do grupo. Diferente de uma capacitação onde talvez o capacitador tenha um protagonismo, porque ele é ali o especialista, o facilitador ele é especialista no grupo. Então, sendo especialista no grupo, ele sabe que os protagonistas que estão ali são os indivíduos que compõem aquele grupo. Então, por exemplo, quando eu começo uma aula aberta e pergunto para vocês o que é facilitação, de certa forma, eu estou dizendo para vocês: olha, isso aqui é um diálogo, eu não vou falar sozinha. Vocês todos sabem muita coisa. O repertório de vocês é gigante, a gente vai dialogar. E aí a gente começa a colocar o grupo em estado de recurso, que é uma nomenclatura da psicologia educacional. O que é o estado de recurso? Todo mundo na sala sabe. Todo mundo na sala tem algo a contribuir.
Só que nem todo mundo entende isso ou se coloca como protagonismo por questões estruturais da nossa sociedade. Uma sala de aula, imagina, eu não sou a pessoa que abriu a sala, eu não sou anfitriã, eu não sou a dona da alma ou a facilitadora com alma. Como eu vou falar sobre isso? E aí o facilitador, ele tem esse poder de falar, então tá, hoje nós vamos falar sobre uma tomada de decisão. Antes da gente tomar a decisão, eu quero ouvir o que todo mundo sabe sobre isso. E aí existem várias técnicas para a gente garantir que a individualidade seja incluída na sala, porque a gente sabe que algumas pessoas, e aí o enneagrama, Liliane, você está diante de uma tipo 7, ou seja, para mim tem que ser muito divertido, senão não vou entrar, não me convidem. Então, assim, eu amo o enneagrama e amo qualquer forma de conhecer o comportamento humano, até astrologia, até que eu acho importantíssimo, gente. Olha o tamanho desse universo. Se os astros não falam algo sobre nós, eu não sei o que que fala. Então, assim, qualquer tipo de conceito que me ajude a entender um pouco mais as nossas camadas, para mim faz total sentido e eu amo dialogar sobre isso. A Tati também é tipo 7, né? Cadê a Tati? Então, Tati, tem que ser divertido, né? Tem que ser divertido, tem que ter muita gente. Não à toa somos facilitadoras, né? Então, isso é muito, muito importante, a gente saber sobre o comportamento humano. Então, estamos aqui dentro da pauta e a primeira coisa, protagonista é o grupo. Cada pessoa dentro do grupo tem um saber. E esse saber, esse ambiente que o facilitador vai criar, é para que esses saberes venham, surjam, possam ser falados e possam ser ouvidos com respeito, com técnica, né? Porque senão, o que que acontece com o tipo 7, que é comunicador? Toma a fala toda do grupo. Então, a gente precisa dar espaço ali para um tipo 8. Estamos falando de enneagrama, não sei quem conhece. Um tipo 8 vai pensar um pouco mais antes de falar. Se a gente falar sobre perfil comportamental, não sei se vocês conhecem aqui também, né? Então, tem um comunicador, tem planejador. A gente também tem que levar em consideração as atividades, a individualidade de cada ser dentro do grupo. Nem todo mundo vai lá na frente com o microfone e vai falar. Às vezes a pessoa ela vai estruturar muito bem uma planilha, às vezes ela vai desenhar algo muito bem. Então, o facilitador, ele cria esse ambiente inclusivo para o grupo ser protagonista. E dentro desse grupo, dar protagonismo, dar espaço para todas as vozes, todas as individualidades. E assim começamos. Estamos bem aqui? Algumas pessoas chegaram, a Rose, a Tinaíra, assim que eu falo seu nome? A Tinaíra, bonito. Boa noite. Isso, Bom, a Tinaíra. a Tinaíra, obrigada. Sejam bem-vindos. Tipo 2, a Claudinha. Tipo 2 eu não conheço. Depois a gente pergunta a Lili como é o tipo 2. Depois você me fala, Cláudia. Eu sei que a Cá tem um tipo 8 e um tipo 7. A Lili também é. A Lili também, tipo 2? Tipo 2 é o quê? É o ajudante, né? O que gosta das conexões, está sempre ali Ótimo. pronto para. Muito bom, Tem Claudinha. sempre um sorriso no rosto, né, Cláudia? Se a gente fica assim, a gente já fica com o olhinho brilhante, né? Tô aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês me digam se está tudo bem aí, aparecendo. Aconselho vocês colocarem também no modelo galeria. Acho que é legal para ver todo mundo. Gosto muito do modelo galeria aqui no Zoom, para a gente poder ver não só o que está sendo colocado, né, do PowerPoint, nem só a pessoa que está dizendo, mas todo mundo. Acho isso bacana. A gente parece que está em roda e eu adoro roda, adoro circo. Então, bem-vinda à aula aberta. Uma coisa muito importante dentro da facilitação com alma, e eu gosto muito de começar, é que, diferente de alguns tipos de facilitações, eu não gosto muito das regras do tipo, não use o celular, levante a mão para falar. Eu gosto mais de falar de rituais. Eu acho que os rituais, eles são muito mais bem-vindos, pelo nosso cérebro e pela nossa alma, né? Porque os rituais, de certa forma, eles têm sentido, eles não foram impostos. E o ritual, ele é um convite. Você aceita ou não? Se fizer sentido para você o que ele significa. E eu acho que o significado
traz esse desejo desse comportamento ser atendido. Então, quando eu falo assim, não usem o celular, é porque eu quero tirar de você algo que é importante para você. Hoje em dia, o celular é algo importante, né? A sua comunicação com o mundo. Mas se eu falo assim, a partir de agora, nós vamos focar naquilo que a gente veio fazer aqui e vamos dedicar esse tempo para isso, é um outro comando, né? É um outro acesso do seu cérebro. Então, eu gosto dos rituais. E o ritual de aprendizagem com alma, ele tem quatro premissas, né? Primeiro, que todo mundo na sala sabe. Não tem um que sabe mais que o outro. Até porque o grupo é mais inteligente que a pessoa mais inteligente aqui dentro, né? O grupo junto soma um repertório muito mais valioso do que eu sozinha, do que a Tati sozinha, do que a Lili sozinha. Imagina, junto o meu conhecimento com o da Tati e com a da Lili, a gente faz um congresso. Tenho certeza, e nem conheço elas, mas tenho certeza. Então, todo mundo na sala sabe e tem algo para dizer. Está presente quem tem que estar. Então, acho isso muito importante quando a gente está falando de reuniões facilitadas. Estar presente quem pode contribuir. Estar presente quem pode tomar decisão. Reuniões onde as pessoas estão presentes sem saber o que elas podem fazer ou contribuir estão fadadas ao fracasso, porque a pessoa está ali só porque ela precisa estar. Então, ela não pode contribuir. E reunião facilitada é uma reunião colaborativa. Não é uma reunião para informar algo, é uma reunião de construção de algo. Então, a pessoa que está ali, ela precisa estar ali de fato, ela tem que entender o que ela está fazendo ali. Então, vocês, por exemplo, estão aqui hoje porque se inscreveram, vieram, querem aprender, querem ouvir, querem falar, e por aí vai. Todos nós somos pessoas com histórias de amor e dor, e isso torna a gente humano. E essa humanidade compartilhada nos torna empáticos. Então, quando uma pessoa estiver falando e contando algo sobre ela, a gente tem em mente que o que ela está falando para gente? Deixa eu ser curiosa antes de ser julgadora. Deixa eu ver se o que ela está me dizendo, ela não está querendo me contar uma história de amor ou de dor que ela sentiu quando ela está falando isso. E a escuta é interessada e a fala é livre. Então, a gente fala aqui na sala de facilitação calma, não precisa pedir permissão, não precisa levantar a mãozinha, só fala: Oi, Fê, quero falar. Oi, deixa eu falar agora depois da Tati. E a gente vai entrando, né, nessa dança que é estar em grupo e ter esse espaço aberto para o diálogo. Então, os rituais, eles têm, né, o ritual de aprendizagem da alma, da facilitação com a alma, navega por aqui. Então, quando eu começo uma facilitação, eu sempre gosto de falar isso, né? Todo mundo na sala sabe, essa sala aqui tem história de amor e dor, então, né, todos nós temos coisas para aprender um com o outro. Tá presente quem tem que estar, vai levantar quem precisa levantar, vai ao banheiro quem precisa ir. E a escuta é livre, a fala é livre, a escuta é interessada, né? Então, eu deixo claro, e como eu trabalho só com adultos, de que cada pessoa tem a sua própria gestão. E eu me liberto de controlar as pessoas de estarem ou não prestando atenção. E aí eu presto atenção em quem está comigo e fico com quem está comigo. Então, essa é uma questão que me liberta para eu poder estar de fato presente para o grupo e não preocupada se eu estou fazendo a pessoa não prestar atenção. Bom, uma coisa muito importante na facilitação com alma é que a facilitação com alma é sobre experiência. Existe um texto, e depois eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp ou pelo e-mail de vocês também, que é um texto do Jorge Bon de la Roça. Não sei se vocês conhecem. Quem fez pedagogia conhece esse texto, porque ele é um texto muito famoso na pedagogia. E esse texto, para mim, ele me marcou muito, porque ele tem muito a ver com uma pessoa que é base da facilitação com a alma, que é o Alan Kaplan, do Artistas do Invisível. Porque o Alan Kaplan, ele fala uma frase que é: a experiência nunca pode ser doada, ela só pode ser vivida. Então, eu não tenho como é, criar uma experiência e pensar que a Liliane, a Tati, a Ana vão ter a mesma experiência sobre essa aula. Porque a experiência da Lili, da Tati, da Ana, da Carol, da Claudinha, ela vai ter a ver com o repertório de vida dela, com a lente da vida dela.
E a experiência é algo único, único, individual. Por mais que eu esteja num grupo facilitado e querendo que o grupo esteja integrado, harmônico, engajado, a experiência do indivíduo desse grupo é muito individual. E isso torna tudo muito mais lindo, poderoso e rico. Quando eu presto atenção nessa individualidade e respeito o tempo de cada pessoa. A gente fala assim, cada pessoa vai alcançar o que pode, com o tamanho do braço que tem, né? E não estou falando de braço, estou falando de repertório de vida, momento da vida da pessoa. Ela vai escutar o que eu estou falando ou o que eu estou pedindo com a lente dela. E isso é a experiência relevante. E por isso é importante, depois das atividades, a gente abrir espaço para ouvir as pessoas. O que que você entendeu? Né? Qual foi o insight que você teve? Né? Qual solução você pensou? Porque isso é que é o rico da facilitação, é trazer essa diversidade de olhares dentro de um ambiente seguro. Então, eu gosto muito de trazer também os conceitos, né, e as frases em línguas diferentes do que é experiência. E experiência nunca é um conceito pronto. Experiência é isso. Não, experiência é o que acontece, é o que passa, é o que chega, é o que vem, é o que eu permito. Eu adoro linguística, gente. Eu acho que as palavras são coisas muito lindas e elas nos contam muitas coisas. Então, quando a gente para ver o que que é a experiência é isso, é o que vem, é o que chega, é o que acontece. E o Labondia, no texto dele, ele fala isso na educação, né? Nesse respeito pelo aluno, nesse respeito pelo ser que está ali na sua frente, interagindo com o seu conteúdo, interagindo com esse ambiente. Outra máxima dentro da facilitação com alma, que é muito diferente da capacitação, que também está no texto do Jorge. Informação não é experiência. A gente pensa assim, vou criar um super roteiro com 1.000 atividades, 10.000 PowerPoints, muitos textos, e a pessoa vai ficar encantada. Ela pode, né? Existem muitas pessoas, tipos, não sei qual é o tipo, acho que o tipo 8 é um tipo que gosta de conteúdo. É, ela pode ficar encantada, mas a experiência que ela vai ter está muito mais conectada com o que ela vai viver do que com o que ela vai aprender. Então, a experiência dentro da facilitação com a alma está muito atrelada ao visceral. Quem fizer a formação, a gente tem uma parte dentro da formação, que é uma aula só sobre design, que é uma das nossas premissas da metodologia, que é o design emocional. E o design emocional, ele tem como uma das bases o visceral. Eu preciso sentir nas vísceras. O que que significa isso? Eu preciso me arrepiar. Eu preciso falar, nossa, essa pergunta, eu tenho que ficar incomodada. Ai, não, não quero responder isso, não. Nossa, eu tenho que ficar incomodado, porque é isso que vai gerar a experiência, né? Eu preciso sentir e depois passar para o cérebro, depois levar para o cognitivo. E a informação não é experiência e nem gera aprendizagem sozinha. Senão, todo mundo só fazia o que era certo. Ninguém fumava, ninguém bebia, ninguém dirigia teclando celular, porque a gente sabe que tudo isso é errado e tudo isso é ruim. A informação não muda comportamento e nem gera experiência sozinha, ela é uma parte. Então, isso também é importante quando a gente está pensando em facilitação de grupos. O muito, às vezes, não vai gerar experiência boa. Talvez o pouco ou o suficiente, né, com tempos de respiro, vivências. E reflexões que sim vai gerar a experiência. Equilibrar isso, né? É o que vai gerar. Então, a facilitação com alma, ela é essa explosão de acontecimentos, né? Onde eu tenho desenho, onde eu tenho música, onde eu tenho sorrisos, choros, o online, o presencial, onde eu vou ter teatro, onde eu vou ter fala. Então, aqui são momentos, né? Onde eu tenho comida, gente, eu sou mineira também, Lili. Então, a comida para mim não existe reunião facilitada sem comida. Não existe. Tem que ter comida. A comida Sou mineira, é o que une as pessoas e os grupos. É o melhor momento para conversa, é a hora do coffee break. Então, a comida ela tem que ser muito bem pensada.
Não é assim, ah, coloca um coffee break. Não, calma, vamos pensar o coffee break, vamos pensar a comida, vamos pensar qual é o momento da comida e o que que as pessoas vão fazer além de comer. Porque é um ótimo momento para elas dialogarem. Então, a gente aprende na aula de design, e aí design comportamental, que tudo é facilitação, não só o roteiro de atividades, o lugar, o material, a comida, o brinde, tudo. O papelzinho, a folhinha onde você escolhe colocar a pergunta, tudo comunica. Design nunca é neutro. A gente vai aprender isso na facilitação com alma. Aí a frase do Capra, a experiência não pode ser doada, ela só pode ser descoberta, né? As pessoas têm que descobrir as coisas para elas viverem a experiência. Então não adianta você entupir elas de informação. Elas precisam viver aquilo, precisam vivenciar aquilo. Então, o que eu quero convidar vocês para uma única coisa, que vocês vivam a experiência dessa aula, a forma de vocês, na individualidade de vocês, depois me contem como é que foi para vocês esse momento, né? Quais foram os insights que vieram, quais foram as ideias que vieram, né? E quais foram as reflexões que ficaram para vocês. Juntas até aqui? Então, bora mais um pouquinho. Bom, estudar facilitação e qualquer outra coisa é muito, muito fácil. Estudar liderança é fácil, estudar psicologia clínica é fácil, estudar engenharia é fácil, construir um prédio não é. Facilitar não é. Clinicar não é. Viver não é. A teoria é linda, gente. A teoria é uma coisa maravilhosa. Mas o que vai de fato transformar vocês em facilitadoras com alma é vocês vivenciarem a prática da facilitação, errando, acertando, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim, né? Às vezes sendo ignoradas pelo grupo e aprendendo o que está sendo atingido no seu ego e aprendendo muito sobre a gente. Eu acho que a facilitação com alma, ela está na minha vida tem 14 anos. E o que eu mais aprendi até aqui foi sobre mim. Foi sobre como eu me sinto, às vezes, sozinha no meio de uma multidão. Como eu acabei de fazer uma facilitação com 150 pessoas e fui para o hotel e fiquei, meu Deus, falei com tanta gente e agora eu tô aqui, me sentindo só. Por que eu tô me sentindo só? Por que que o grupo, né, às vezes, talvez, despista algo que eu preciso ver em mim? Por que que eu fiquei tão ofendida com um grupo de 100 pessoas e tinha um grupinho de 5 que não participou? Por que que aquilo me incomodou tanto? Se tinham 95 pessoas participando. Por que que aquele comentário me incomodou? E aí eu vou ajustando isso em mim e servindo cada vez mais ao grupo e menos a mim. Então a facilitação com alma, ela tem esse lugar do servir. Olha aí o tipo 2. Ela tem esse lugar do estar disponível, organizar o espaço para o outro ser, né? São habilidades e características de um facilitador com alma. Que muitas vezes a gente fala, ai, mas isso não é bom no mundo de tantos protagonistas. Por que que eu não posso enxergar como uma habilidade eu ser uma pessoa que gosta que o outro seja protagonista? No mundo onde todo mundo fala que a gente tem que ser protagonista. Então, existem muitas coisas aqui, né? E que eu fui aprendendo com a facilitação. A gente já falou um pouquinho sobre, e eu queria falar um pouquinho sobre o que não é facilitação. Eu acho que nós temos uma habilidade de aprender as coisas muito mais pelo que elas não são do que pelo que elas são. Sabe quando a pessoa pergunta para você assim, o que que você gosta? Aí você fala, ah, eu sei dizer o que eu não gosto. O que que você quer? Ah, eu sei dizer o que eu não quero. Eu não sei por quê. Me ajudem se vocês souberem. Por que que a gente olha as coisas desse lugar do não? Desse lugar do não saber, né? Ou do não ser. Talvez é mais fácil, né? Eu não sei por quê. Mas eu gosto muito de olhar isso para a gente entender o que que é facilitação. Mas antes, eu queria trazer uma pesquisa, e essa pesquisa é bem recente, eu nunca trouxe ela em aula aberta. Eu descobri essa pesquisa semana passada, e ela é uma pesquisa de um psicólogo organizacional chamado Stephen Hall Rogelberg. Depois eu vou passar a pesquisa para vocês. Ela está em inglês, mas tá, para quem não sabe inglês, tem como traduzir o PDF. Mas ela está bem facinha, bem didática, assim, com gráficos, dá para ver.
E são dados muito relevantes sobre reuniões que não são produtivas, o custo dessas reuniões para as empresas. E eu acho que a facilitação de grupo, ela vem sanar essa dor. Então, é importante, quando a gente está vendendo, reuniões facilitadas, falar para o nosso cliente, por que que a facilitação é importante para ele. E a facilitação, ela entra nesse lugar da dor das reuniões. E esse pesquisador, cientista, psicólogo organizacional, ele estudou e ele fez um resumo muito valioso sobre isso. Foi o ano passado essa pesquisa. E ele colocou que 58% da jornada de trabalho, ou seja, um pouco mais da metade da jornada de trabalho das pessoas, é gasta com reuniões. Imagina. Gente, quem trabalha fazendo reunião? É muito difícil resolver as coisas, você está fazendo um monte de reunião. E hoje a gente está viciado em reuniões. Na pandemia, a gente teve um boom de reuniões. Eu nunca trabalhei tanto em 2020, 2021. Trabalhei muito, principalmente ensinando as pessoas a fazerem reuniões aqui no Zoom. Reuniões produtivas, organizadas, né, com resultado. E não aquela reunião que a gente se reúne para poder marcar outra reunião. Não tem coisa que me deixa mais angustiada do que uma reunião para marcar outra reunião. Ah, o que ficou decidido? Ficou decidido, então, que no próximo dia tal a gente se encontra para resolver o que a gente não resolveu hoje, né? Porque ninguém facilitou, ninguém foi anfitrião daquela reunião. Então, ele fala, né, que 33% do tempo o trabalho qualificado, ou seja, as pessoas de fato trabalham, e 9% elas se dedicam ao trabalho estratégico. Que o trabalho estratégico, ele, quando ele está em reunião facilitada, ele pode ser estratégico em grupo, mas a maior parte do tempo as pessoas pensam estrategicamente quando elas estão sozinhas. E isso é muito ruim, porque pensar estrategicamente sozinho significa que depois você vai ter que fazer muitas reuniões para explicar o que você estava pensando. Então, quando você pensa estrategicamente em grupo, com uma reunião, com técnica facilitada, com inclusão, com vozes, você consegue estrategicamente organizar um setor, uma empresa. Por isso é tão importante quando a gente está vendendo a facilitação, a gente falar das dores, o que não é facilitação, né? O que que acontece quando você não faz uma reunião organizada? Então, as reuniões de trabalho fazem parte da rotina de qualquer empresa, isso é um fato. Fato número um. Por que que você tem que contratar reuniões facilitadas, ou por que que as pessoas que trabalham para você precisam aprender facilitação de grupos? Porque a reunião faz parte da nossa vida. A Priya Parker, no livro A Arte dos Encontros, nosso próximo livro do Clube da Leitura, ela fala: a gente se reúne o tempo inteiro. A gente se reúne quando a gente nasce, quando a gente faz aniversário, quando a gente se forma, quando a gente casa, quando a gente descasa, quando a gente morre, quando a gente celebra uma conquista, a gente se reúne a vida inteira. É um ritual humano o encontrar, a reunião. Porque a gente não vira especialista nisso, né? É muito, muito importante a gente aprender sobre facilitação. Porque aprender sobre facilitação significa aprender a estar em grupo. E estar em grupo é estar em sociedade. Então, elas são o momento em que os membros de uma equipe podem discutir o objetivo, traçar planos, criar estratégicas, tomar decisões. Isso é trabalho. Não é reunir só para falar, é reunir para criar, reunir para dialogar, reunir para resolver, reunir para planejar. Então, percebam que cada reunião tem um objetivo. E não, vamos nos reunir. Sim, qual é o objetivo? Nos reunir. Tá, é uma festa, então. Se a gente vai se reunir só por reunir, é uma festa. Quem vai trazer a comida, a bebida? Não, nós vamos nos reunir porque precisamos conversar sobre integração. Nosso grupo está super desconexo. Temos um objetivo. A Priya Park, ela fala, reuniões para terem sucesso precisam de um objetivo muito claro. Muito claro. Então, reuniões criam oportunidades para debater problemas, dar e receber feedbacks, construir e estreitar relacionamentos e tomar decisões em conjunto. Tudo isso na pesquisa lá do nosso psicólogo. Ninguém discute que reuniões são importantes para o funcionamento de uma empresa, em excesso, porém, tornam-se contraproducentes e podem custar muito caro. E nessa pesquisa, ele traz dados, de quanto custa para uma empresa não ter reuniões
assertivas. Então, ele fala, uma organização com 5.000 funcionários gasta cerca de 320 milhões de dólares por ano em reuniões sobre reuniões. Ele fez uma conta na pesquisa de qual é o valor de tempo, de hora de cada funcionário. E ele multiplicou isso pela quantidade de reuniões que essas pessoas têm ao longo da semana e o quanto de dinheiro se perde por fazer as pessoas fazerem reuniões sobre reuniões, e não reuniões produtivas, efetivas, organizadas. Gente, eu tenho tanto medo, eu tô olhando aqui a Valcleia, né? Quando a pessoa sai ou tá de carro, de que algo aconteça, mas eu acho que ela tá só passiva. Então, aqui alguns dados, né, que eu vou deixar aqui para vocês lerem, que ele traz na pesquisa. Por que que essas reuniões não efetivas ou não assertivas, ou reuniões que ninguém quer participar, ou reuniões que poderiam ser e-mail acontecem? Ele fala que uma das maiores dificuldades é você, e aí a psicologia social explica, é você falar para a pessoa, não, eu não acho que eu tenho que participar dessa reunião, eu não consigo tomar decisão sobre ela, eu acho que é fulano e fulano. Não, acho que essa reunião eu não devia estar, porque eu preciso resolver isso, isso e isso. Eu acho que isso é prioridade. Se vocês puderem fazer reunião, depois me passar o resumo. Só que esses tipos de conversa só acontecem em organizações onde há, e aí um termo novo, segurança psicológica. Eu tenho que ter a capacidade de conversar com as pessoas sobre o que eu acho que pode ou não, e a maioria das pessoas não tem, então elas participam de reuniões que elas são obrigadas e que elas sabem que elas não vão estar ali. Aí o que que acontece? E aí a culpa é do facilitador. Ninguém abre o vídeo, ninguém abre o microfone, ninguém participa, as pessoas estão fazendo outras coisas, enquanto a gente está ali tentando fazer elas trabalharem juntas. Sendo que ela está com um monte de coisa para resolver e ela está numa reunião que ela não pode tomar decisão, mas ela foi obrigada a estar, ou porque ela não tem coragem de dizer que ela não faz parte. Então, o que que acontece, né, quando a gente está falando de mapeamento de grupos, que para mim é a principal parte da facilitação com a alma que a gente vai praticar daqui a pouco? É eu falar para a pessoa que está me contratando que depois de eu ter conversado com as pessoas que vão participar da reunião, eu acho que das 10 pessoas que ela me indicou, apenas 5 fazem parte dessa reunião, por isso, por isso, por isso. E as outras 5 a gente deve preservar, talvez passar um resumo para elas. Porque se elas estiverem lá, elas não vão estar se dedicando ao que ela precisa. E o que elas estão se dedicando faz parte da tomada de decisão que vai acontecer nessa reunião. Mas eu só tenho clareza desses argumentos se eu praticar bem a parte de mapeamento, que é a parte de escuta desse grupo. Então, a facilitação com a alma não é algo que acontece de hoje para amanhã. Não é algo que você contrata assim, preciso de uma facilitação amanhã de integração. Pode acontecer, você pode ter vários produtinhos prontos e falar, ok, de integração, ok, vamos lá. Mas não há profundidade. Você vai entregar integração rápida. E você tem que ser claro com o seu demandante. Agora, se você quer de fato entregar uma reunião facilitada que tenha profundidade, você vai falar, ok, vamos fazer a integração? Nossa metodologia é assim: a gente começa com uma série de entrevistas, um form, a gente escuta os participantes, a gente entende se de fato é a integração que eles precisam, ou se é algum outro tipo de coisa. A gente te entrega um relatório e a partir desse relatório a gente traça as reuniões facilitadas. Então, essa metodologia é o que garante o acesso à alma. Senão era só facilitação. A alma é essa camada mais profunda, onde a gente de fato gera transformação. Juntas, perguntas até aqui? Vai, Tati. Fernanda, eu tenho uma pergunta. Quando você menciona reuniões, você está falando de qualquer tipo de encontro em grupo, né? Não só reuniões, né? Que tem essa nomenclatura, mas qualquer tipo de encontro em grupo. Sim, quando eu falo reuniões, eu estou falando de qualquer tipo de experiência em grupo. E quando eu falo de reuniões facilitadas, pode até ser uma capacitação que tem um facilitador, e não um professor apenas, mas um professor facilitador. Porque
torna diferente aquela capacitação. Então, quando eu estou falando reunião, eu estou falando workshop, uma oficina, uma capacitação, uma reunião do dia a dia, né? A única coisa que difere uma reunião facilitada de uma reunião não facilitada é que a reunião não facilitada, ela é eu estou mais informando algo. Eu não preciso de uma colaboração. Porque um princípio da reunião facilitada, seja ela qual for, workshop, oficina, capacitação, ela tem como premissa a colaboração. Eu vou colocar as pessoas em colaboração, por isso que elas são protagonistas. Respondi? Sim, muito obrigada. Boa. Vamos mais um pouquinho? Deixa eu voltar aqui. E aí, terminando essa parte aqui da pesquisa, o Steven, ele coloca que para a gente gerar essa mudança e começar a ter reuniões mais produtivas, ele traz alguns caminhos. Primeiro, a mudança de cultura organizacional, que é algo bem complexo, mas que tem a ver não só com mentalidade, mas aí eu, como cientista comportamental, falo para vocês, mentalidade não muda comportamento, gente. Mudar a mentalidade de alguém, meu Deus, pode trabalhar, porque vai ser assim. Manda para psicóloga, manda para Tati, manda para Lili, primeiro. A gente muda a cultura organizacional mudando o ambiente. Então, por exemplo, não adianta eu falar assim, eu quero que as pessoas sejam mais proativas. Se eu nunca celebro tentativas, mesmo tentativas que deram errado. Não adianta eu falar, eu quero que as pessoas participem mais na reunião, se eu nunca dou espaço para elas falarem. Então, mudança de cultura organizacional tem a questão da mentalidade, estudo, capacitação, mas tem a questão estrutural. Estrutural. Quem aqui é do serviço público sabe que por mais, a Claudinha, por mais esforçada que você seja, por mais mudança de mentalidade você seja, existe uma questão estrutural ali dentro de muitos anos, que você tem que ser muito resiliente. E isso em empresas privadas também, com cultura muito forte de muitos anos. Por mais que você seja uma pessoa que pensa diferente ou que tem um intraempreendedorismo dentro de você ou uma autogestão fortíssima, é muito difícil você vencer uma estrutura organizacional. Estrutura organizacional, eu falo o quê? Como as pessoas fazem reunião, como as pessoas dão feedback, como as pessoas celebram ou não celebram conquistas, como é a cultura do erro. O que que é a cultura do erro? As pessoas podem errar aqui dentro? Se elas não podem errar, elas jamais vão se aventurar sendo protagonistas ou propondo algo. Se o erro é tido como algo muito ruim, né? Muito, uma punição muito grande. Então, mudança de cultura organizacional. No caso aqui, né, da pesquisa, é um lugar com segurança psicológica onde as pessoas possam falar, eu não, gente, essa reunião não é para mim, não é do meu setor, não tem nada a ver eu estar nessa reunião, eu preciso fazer outras coisas. O ambiente seguro, então, encorajar conversas abertas entre os gestores e os liderados desse tipo. Você pediu que eu estivesse naquela reunião, mas eu tenho três coisas importantes para fazer. Eu preciso mesmo estar nessa reunião? E aí o líder fala: sim, eu quero que você esteja lá, sua opinião é importante. É uma coisa. Quer dizer, não, você tem que ir assim mesmo. Porque, não sei, tem que ir. Pensa, regra e ritual. Regra, o meu cérebro paralisa. Ritual, significado, o meu cérebro é convidado. Fazer reuniões efetivas e facilitadas. Então, convidar um funcionário a participar apenas da parte da reunião que diretamente lhe disser respeito, né? Que tem a ver com quem tem que estar na reunião. É a pessoa que tem que estar na reunião. Enviar um resumo da reunião a todos os convidados para que ninguém se sinta forçado a participar, mesmo quando sua presença não é essencial. E aqui essa reunião pode ser um e-mail. Às vezes a reunião é de três pessoas. Mas por que que o líder, ou o CEO, ou o diretor quer que todo mundo esteja ali presente? Porque ele pensa que se todo mundo estiver presente, todo mundo sabe o que está acontecendo. Só que a pessoa que está presente, mas não tem participação efetiva na tomada de decisão, ela não vai prestar atenção. Então, é muito mais interessante, depois que foi tomada a decisão entre aquelas três pessoas que realmente podem tomar a decisão, fazer um resumo e mandar para geral. Fala, galera, isso aqui todo mundo tem que ler.
Você economizou 2 horas de trabalho da vida da pessoa. E garante que todo mundo vai ler. E aí a gente volta lá para cima, mudança de cultura organizacional. O que que acontece? Está na reunião, quem precisa estar, quem toma decisão. Cada reunião feita, a pessoa que é anfitriã vai fazer um resumo e vai mandar e-mail para geral, porque todo mundo precisa saber o que aconteceu. Ou a gente tem um espaço intranet, onde os resumos das reuniões estão, e quem quiser saber o que aconteceu está lá, aberto, transparente. Segurança psicológica, comunicação horizontal, mudança de cultura organizacional, que pouco tem a ver com mentalidade, tem a ver com estrutura da empresa, como as coisas são feitas, tem a ver com ação e comportamento. Eu gosto muito de falar isso e essa pesquisa veio muito, muito, muito certa. Então, caminhando aqui para a gente poder praticar nossas duas atividades. O que que não é facilitação? Controlar as pessoas não é facilitação. Eu queria que todo mundo faça o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Gente, pessoal, todo mundo aqui agora. Não, aí a pessoa levanta, vai no banheiro, a outra tá no celular. Deixa, você dá, você fala como é a atividade, explica, dá o tempo e observa. O seu papel é observar quem fala, quem sai, quem participa, quem cala. Você vai ter um bom relatório se você observar. Você vai poder relatar o que aconteceu e não o que você controlou. Porque se você relata aquilo que você controlou, você está relatando uma simulação, uma mentira, só para o seu ego. Olha como deu certo. Não deu. Quando você foi embora, as pessoas vão continuar agindo daquele jeito que elas vão agir. Então, observa o que está acontecendo. É, frases que a gente usa quando a gente está controlando. Eu acho que vocês deveriam ter. Que tal se vocês fizessem isso? E se a solução caminhasse para esse lado? Controlando o resultado. Manipulação. Levar o grupo para caminhos que eu acredito ser o melhor. Então, eu estou manipulando, fazendo perguntas enviesadas, ao invés de perguntas abertas e curiosas. Né? Eu estou dizendo para o grupo que é melhor o amarelo. Vamos ali pelo amarelo, ou pelo caminho verde. Então, eu penso que essa planilha funciona mais, esse template é melhor. Muita gente fala assim, eu vou desenhar todos os templates, que aí o grupo vai mais rápido, que só vai preenchendo os templates ou os layouts. Está controlando. O grupo sabe. O papel de vocês é esse. Qual é o melhor template? Não sei, decidam. Qual é o melhor template para vocês? Hora de vocês mostrarem as habilidades de vocês. E, de novo, voltamos lá no eu facilitador. O que que meu ego está dizendo? Nossa, vocês vão achar que eu não sei fazer template ou que eu não sei design. Talvez esse grupo precise ser protagonista até nessa tomada de decisão de como eles vão fazer a planilha de ação. E aí a gente só sabe isso no mapeamento. Vai que esse grupo está acostumado ao líder sempre dizer como deve ser feito. E o líder está reclamando para você na entrevista que ninguém é proativo, que ninguém, que tudo está nas costas dele. E toda vez ele é um pai ali ou uma mãe para aquele grupo, entregando tudo. E aí fala, mas ninguém é proativo. Mas eu estou ali entregando tudo, resolvendo tudo para eles. Como é que eles vão ser proativos? Estão esperando sempre você resolver. Então, facilitar e facilitar com alma é preparar esse contexto para o grupo mergulhar e voltar, se misturar, se perder, silenciar, conversar, observar o que acontece, relatar o que acontece. Nesse grupo, duas pessoas tomam a frente e decidem tudo. Os outros. E não é para dedurar as pessoas. É para dizer, precisamos abrir espaço para essas três pessoas falarem, porque tem dois aqui que tomam a situação. Preciso abrir espaço para três falarem. Então, o que que vocês fazem? Como fariam? Conta mais sobre isso. O que que vocês me dizem? Faz sentido para vocês? Como vocês pensam que isso deve ser? Muitas vezes o grupo vira para você e fala assim: Mas como você acha que a gente deve fazer? Não sei, me conta você. Como que você acha que a gente deve fazer? Tô super curiosa. E não significa que você não está ajudando o grupo. Uma vez, eu participei de um projeto educativo no museu, onde eu tinha que facilitar encontros para crianças da rede pública. E
vou dizer assim, a facilitadora, chefe, não sei o que ela não era facilitadora, porque ela falava, eu odeio essa palavra facilitação. Quando ela me contratou para fazer, era um voluntariado, ela falou, por que você fala que você é facilitadora? Facilitadora não é bom, eu não gosto de facilitar as coisas para as pessoas. A gente facilita as coisas para as pessoas e elas ficam burras. A gente facilita as coisas para as pessoas e elas ficam preguiçosas. E a Vera se tornou uma grande amiga minha, porque eu falei, Vera, vamos conversar sobre facilitação? Ela, eu quero entender por que que você, né? E aí eu fui conversar com ela, né, qual era a minha visão de facilitação. Ela falou, ok, entendi o que que é a sua facilitação com a alma. Mas ainda assim, eu acho que às vezes você deve dificultar para facilitar. E eu concordei com ela que às vezes eu deveria dificultar para facilitar. Quando eu percebesse que o grupo precisaria desse desafio, né? E o dificultar ali era eu facilitar o grupo chegar naquele comportamento que eles desejavam, né? Que era o quê? Se tornar melhores juntos. A gente sabe que quando o grupo trabalha num grande desafio junto e ele consegue, né, cumprir esse desafio, o que que acontece? Eles ficam super felizes, né, que conseguiram fazer aquilo. Então, fazer mais perguntas e menos respostas. A Lili trouxe isso, né? Que o facilitador, ele é uma pessoa que faz mais perguntas até o fim, né? Sai ali no check-out até com uma pergunta. E menos respostas, né? Menos professor, mais facilitador. E hoje em dia, muitos professores estão indo para a onda de facilitação. Muitos. Eles percebem que hoje em dia os alunos não dá mais para você ser o dono da verdade, porque você não é. Antigamente, até o conhecimento era algo difícil de ser acessado. Hoje em dia, não, gente. O conhecimento está aí para todo mundo, o tempo todo, em todo canto. Principalmente para as crianças, né? Então, quanto mais facilitador eu sou, ou seja, quanto mais espaço eu dou para as pessoas serem protagonistas do seu próprio aprender ou do seu próprio desenvolver, mais eu estou servindo aquelas pessoas, né? Eu gosto muito de olhar para o próprio universo e perceber que o universo é um grande facilitador. Às vezes a gente fica muito chateada com as coisas que acontecem na nossa vida, mas a gente parar para pensar, tudo o que acontece está sendo facilitado para um resultado que talvez a gente precisa viver ou vivenciar. Juntas, bora praticar um pouquinho então? É, deixa eu pegar aqui a primeira atividade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar vocês em duplas. Então, a gente tem uma, duas, vai ser um trio, duas duplas. E eu vou colocar aqui três perguntas, vocês escolham uma pergunta, e aí vocês vão para a salinha separada, e lá vocês vão conversar sobre essa pergunta. Cada um vai escolher uma, então não vai ser a mesma, às vezes vai ser a mesma, mas escolham a pergunta, e aí quando eu separar a sala, eu vou colocar vocês 6 minutinhos para conversar, então distribuam o tempo, né? São 6 minutos, três para cada um, e conversem sobre esta pergunta. Combinado? Então deixa eu só separar aqui os grupos. Então, nós vamos ter três grupos separados. 6 minutos. Fernanda, a Oi? Viviane está dizendo que ela não consegue. A Vivi não consegue? Deixa eu ver onde ela foi parar no grupo, no trio, então tudo bem, vai ficar você e a Tati. Claudinha e Tati. Tudo bem, Vivi, não tem problema. Vou. Meu Deus, eu abri os grupos, não fiz isso, não. Peraí. É, As perguntas são essas. Escolham aí uma pergunta, tá aparecendo para vocês? Sim. Quiserem tirar foto ou escrever a pergunta, vou colocar aqui também no chat. Se vocês quiserem baixar, tá aí no chat também. E eu vou abrir a sala 6 minutinhos, ok? Então a gente se vê daqui a pouquinho.
Voltamos. E aí, muitos monstrinhos? Monstro tem para todo lado. Como é que foi a conversa? Me contem. Ai, a nossa foi ótima. Eu e a Tinaíra já até marcamos um café. Tá ótimo. É ótimo, Rosana, conversar com você. Sim, a gente já vai trocar receita. Do interior de São Paulo para Bahia. Imagino que não vai dar no meio do caminho. Ótimo. Perfeito. Alguém mais teve um insight? Quer falar alguma coisa? Posso falar? Por É favor. interessante. Eu escolhi a terceira pergunta, mas como eu estive com a Ana Cecília, ela falou da primeira. E no primeiro momento eu não pensei no monstro, mas o monstro dela era o meu monstro. Então, eu gosto muito desses insights que vêm assim, de fato, a gente refletir essas trocas, né? Nada é o acaso, é o campo, O acaso é É. Deus agindo, eu falo. é, E eu, quando começou o encontro, que eu vi a Liliane se apresentando, eu disse, nossa, que legal, ela fez uma transição, eu estou meio que nesse processo aí de transição de carreira, e quando a gente foi para a salinha, que foi com ela, eu digo, olha que legal. Então ainda tem isso, né? O universo conspira ali para aquelas pessoas que têm uma conexão, que tem algo ali em comum. Eu achei É. muito interessante, eu tive foi a primeira pergunta, a questão do monstrinho, do medo, do receio de iniciar algo novo. Eu acho que isso é bem peculiar meu, assim, mas eu também vejo muito no mundo feminino. Eu estava conversando com a Liliane, por muitas vezes a gente não tem um ambiente propício, né, feminino, assim, que nos dê força para a gente começar, para a gente inovar, né? E também quando ela me traz, assim, a questão dela de fazer um ritual todo dia de manhã e tal, eu achei isso muito rico. Realmente, a gente quer muito, mas às vezes a gente está precisando do cuidado interno, né? Do nosso cuidado, nosso momento ali. Então, eu acho que coincide com o que a Fernanda falou em relação a quando a gente está facilitando um grupo. Porque quando eu estou bem, quando eu estou preenchida, que eu já fiz a meu skincare, eu já fiz, se alguém olhar para mim, eu não vou pensar, não, não é a minha ruga, não é meu cabelo branco, não é nada. Eu estou tranquilo, o cara vai me olhar e vai dizer, nossa, ele tá me admirando, né? É diferente, né, quando você sai, quando você vai para a rua, quando você vai trabalhar. Então, isso eu acho que é muito interessante. Então, a gente ter também, a gente tem os nossos medos, mas como a gente diminuir os nossos medos, né? Então, quando ela me traz assim, olha, Ana, eu todo dia de manhã eu tento fazer um momento meu ali, que é o meu fortalecedor para o dia, né? É bem Muito. interessante. Eu adoro essa pergunta do monstrinho, porque o primeiro passo, né, para a gente lidar com o monstrinho é dar nome para ele, né? Tem que dar nome. Você saber qual é o monstro? É o monstro medo? Beleza, então eu já sei qual é o monstro, é o primeiro passo. Mas é muito bom, e essa atividade, uma atividade simples, que é uma atividade de apresentação. A gente sempre faz os grupos se apresentar. Qual é o seu nome, seu cargo, seu hobby, etc. Só que quando a gente dá perguntas aleatórias e perguntas que nos conectam na nossa humanidade, a gente está construindo o grupo. O que que aconteceu quando vocês voltaram para a sala? Ah, a Rosana falou: Nossa, eu já vou tomar café com a Tinaíra. Então, o primeiro passo do facilitador com alma é construir o grupo. Por quê? Por mais que as pessoas trabalhem juntas, elas têm papéis que elas interpretam ou que elas já vestem todos os dias. Ah, eu sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa amorosa. Não. E quando você traz perguntas aleatórias para as pessoas se conhecerem de outro lugar, elas começam a se permitir. E aí, claro, né? Essas perguntas têm que ter muito cuidado e têm que estar conectadas com aquele contexto, né? Você não vai perguntar monstrinhos, você está com ministros dentro da sala. Mas você pode perguntar por que que você disse sim para um cargo tão complexo que é ser ministro de algo, né? Imagina, eu gostaria de saber por quê, né? Então, você fazer uma pergunta interessante para as pessoas se conectarem de outro lugar e aquelas pessoas se sentirem é, parte de uma mesma espécie, vamos dizer assim, ou parte de um mesmo grupo. Porque quando você forma o grupo, esse grupo pode fazer qualquer coisa. Eles podem tomar uma decisão, eles podem construir algo, eles podem desconstruir algo.
mas precisa ele ser em grupo. Então, quando você vai fazer uma reunião facilitada de integração, de engajamento ou de construção, e o grupo está muito destruído entre eles, assim, sangrando, com muita dor, muitas ofensas, é recomendável, e você só vai saber isso se fizer um mapeamento, que você primeiro construa o grupo. Então, você dedique tempo para essas pessoas se reconectarem. Como quem faz, por exemplo, mediação de conflito, sabe que precisa abrir esse contexto gigante para depois trazer essas pessoas para o centro. Você vai para a periferia, depois você vai para o centro para que elas de fato tenham conversas construtivas. Não é conversa fofa, não. Elas só vão conseguir ter conversas difíceis se elas se reconectarem. Quem aqui conhece comunicação não violenta, e a comunicação não violenta é a comunicação do facilitador com alma, sabe que a comunicação violenta não é uma comunicação fofa, ela é uma comunicação real, autêntica, honesta, mas cuidadosa, generosa, né, amorosa. Então, eu cuido, né, da outra pessoa. Então, primeira coisa, e um exercício simples é isso. Hoje, uma amiga minha que trabalha na Caixa, uma gestora da Caixa, me ligou, mandou um WhatsApp. E ela vive me mandando isso, já falei para ela não me mandar isso, que eu fico agoniada. Fê do céu, vou ter uma reunião com 50 pessoas, não sei o quê, vem gente de todos os estados, não sei o que fazer. Eu fui convidada para abrir a reunião e eu não quero abrir a reunião mostrando dados ou gráficos e etc e tal. Eu quero abrir a reunião com alma, me dá uma dica. E aí eu já falei para ela várias vezes, Vanes, vem fazer meu curso, vem fazer meu curso. E ela não tem tempo, não tem tempo, realmente ela não tem tempo. Mas ela vive falando. Aí ela falou, o que que eu faço? Aí eu falei, ela falou, tô pensando em abrir, colocar na mesa de cada pessoa um bombom, um cartão de seja bem-vindo, etc e tal. O que mais que eu faço? Eu falei, coloca uma pergunta aleatória sobre, né, cuidando desse contexto e dessas pessoas, desses cargos, então que não seja muito invasiva. E antes de você começar a reunião, faça essa pessoa conversar com a pessoa do lado sobre essa pergunta. Ela amei, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Então, o quanto que também a pessoa tem que estar disposta a construir esses espaços, né? É uma reunião seríssima que ela vai fazer, apresentar dados, informações, ela é do compliance, etc. Mas nem por isso ela quer que a reunião seja dura. Ela quer que as pessoas se desarmem, seja lá o que ela vai mostrar, né? Porque ela queria que as pessoas ficassem relaxadas. Então, ela me pediu isso e ela vive me pedindo essas dicas, né? E o quanto que. Aí, de novo, né? Uma reunião comum do dia a dia pode ser diferente se eu penso nela com alma, né? Se eu penso nela estruturalmente, intencionalmente, e por aí vai. Então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente ir para a nossa segunda atividade. Mas eu queria, antes de trazer a segunda atividade, explicar um pouquinho sobre as premissas da facilitação com alma. Então, as nossas premissas, e aí, o que que acontece com a facilitação com alma aqui? Claudinho já fez uma vez, já fez duas, e a gente sempre tem esse espaço aberto para quem fez a formação fazer quantas vezes quiser, porque eu gosto da palavra movimento, e eu sou uma pessoa muito movimento, eu sou uma pessoa que estuda muito, eu amo estudar o comportamento humano, então o curso ele está sempre em movimento. E eu estou sempre construindo a metodologia para que ela fique cada vez mais fácil da gente compreender e que a gente possa aplicar. Então, a gente sempre oferece 3 vagas, seja no online ou no presencial. Eu tenho aumentado essa quantidade de vagas, no último tinha 6 no presencial, para os alunos fazerem de novo. E esse, de novo, no online não tem custo nenhum, e no presencial tem um custo de materiais e alimentação, porque a gente oferta a alimentação, aí tem os materiais e o deslocamento, né? Você vai ter que pagar passagem, hospedagem, mas você não paga o curso de novo. E a ideia da gente estar sempre junto, seja no curso, seja na comunidade, nos eventos da comunidade, é que a gente de fato aprenda, troque, né? Não faça o curso e vá embora, né? Que a gente de fato fique e interaja uns com as outras. Então, deixa eu colocar aqui, também não tá em tela cheia. Então, as premissas primeiro, conhecer as pessoas desse grupo, né? Então, conhecer quem são as pessoas que vão estar na sala, comportamentos, padrões, hábitos, e a gente tem ferramentas para fazer isso. Conectar as pessoas, fazer as pessoas serem grupo e cuidar das pessoas. Então, cuidar de pessoas, estruturas e da experiência. Então, quando eu estou falando em conectar, eu estou falando pessoas, empresas e necessidades.
né? Eu estou falando em conectar tudo o que é importante para esse projeto, não só o grupo, não só a empresa e nem só o que a gente quer que aconteça, mas tudo isso junto e incluir a gente. O Alan Capla, que é do livro Artistas do Invisível, base da facilitação, ele fala, num processo de desenvolvimento humano, existem três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Existem muitas coisas dentro dessas três coisas, mas ele fala de três coisas, eu até tatuei aqui, que são três linhas em movimento, que existe o processo acontecendo, independente da gente, a empresa está em movimento, está tudo acontecendo, tem gente entrando, gente, acionistas, coisa dando certo, produto, as vendas, tudo acontecendo, é o processo daquela empresa acontecendo. Existe o processo do grupo acontecendo, e aí acontecendo enquanto grupo e enquanto indivíduos. Lembra cada pessoa ali no seu alcance, na sua experiência. E existe o nosso processo. O facilitador com alma, ao contrário de outras metodologias, ele não é neutro. Eu não acredito nessa neutralidade. Eu não consigo ser neutra. Eu jamais conseguiria criar uma metodologia que fosse neutra em relação ao que está acontecendo. Eu sinto, eu choro, eu participo, eu tenho a minha opinião. Não significa que eu dê a minha opinião, mas eu tenho a minha opinião sobre aquilo que está acontecendo, né? E eu tenho que vigiar a minha opinião e vigiar os meus vieses, os meus hábitos, porque eu posso querer influenciar, querer manipular. Então, eu dizer, eu sou neutra, é mentira, não existe neutralidade. Se você tá vivo e passa sangue nas suas veias, você tem uma opinião. Você só vai cuidar para que você não manipule o grupo. Então, cuidar, né? Pessoas, estruturas e experiências. E aqui falando um pouquinho das etapas da facilitação com alma, né? Então, primeira etapa da facilitação com alma é mapear esse contexto, seja no briefing, seja nas entrevistas, seja num forms anônimo, enviando ali para 150 pessoas e criando um grande engajamento na empresa para que todo mundo responda, porque a gente sabe qual é a dificuldade que é responder um forms, mas o quanto é importante, antes da gente partir para uma facilitação, dedicar tempo para esse mapeamento. Porque esse mapeamento é que vai tornar a nossa facilitação efetiva e não apenas um show pelo show, né? Às vezes essa facilitação, ela só é um diálogo de duas pessoas. E às vezes o facilitador coloca 50 dentro de uma sala, porque é bonito, é show, é legal, vai dar bom vídeo. E eu só preciso que duas pessoas conversem para que aquilo seja resolvido. Então, conectar as pessoas, né, estabelecer relacionamentos reais entre aquelas pessoas para que elas de fato colaborem. Abrir espaço para o diálogo e aí a facilitação em si acontecendo em um, dois, três, quatro encontros. Desenhar, né, essa colaboração e celebrar esse momento, né? Celebrar é muito importante, todos os ganhos, né? Mostrar isso em relatório, como era antes, como é agora, criar indicadores de sucesso, né? Criar metas e objetivos para a gente, enquanto facilitador, para o grupo, para a empresa. Então, essas são as etapas que eu quis deixar aqui, porque é importante para a gente entender essa próxima atividade. E a próxima atividade que a gente vai fazer, ela faz parte do mapeamento. Esse mapeamento inicial, a gente está falando de descobrir padrões comportamentais. O que que acontece quando a gente está falando de grupo e pessoas que estão em grupo? Elas criam dinâmicas de relacionamento, seja em dois, três, quatro. A gente começa a se comportar em grupo e a repetir comportamentos. Então, acontece um gatilho, a gente já vai para aquele comportamento. Ai, fulano falou assim, já virei a cara. São padrões. Você nem escuta mais o que a pessoa está dizendo, você só vira a cara. Quem aqui já esteve em ambiente corporativo sabe que a gente acaba repetindo padrões. Às vezes a gente é novato, já chega e se a gente não começa aquela cultura de padrões, a gente já começa a olhar torto para a gente. E aí esses padrões de comportamento ditam as regras. Então a gente precisa entender esses padrões. Quem manda, às vezes quem manda não é o líder oficial, é um líder orgânico. Quem é o influenciador? Quem é a pessoa que às vezes joga ali areia em cima das coisas? Quem é o negativo? Quem é o positivo? Quem é a pessoa que está sempre levantando os outros? Né? Como é o padrão de feedback? Como é o padrão de tomada de decisão? A gente precisa começar a investigar isso. E a gente só consegue saber isso quando a gente escuta as pessoas. Não tem uma fórmula mágica para a gente descobrir essas coisas.
Primeiro, a gente tem que estudar o comportamento, entender quais são os vieses comportamentais, entender o que que é um hábito, o que que é uma crença, o que que é um valor, entender esses conceitos e escutar as pessoas. Então, a gente vai fazer uma atividade de escuta em duplas, e aí não vai ser um trio. Vivi que não está podendo participar, mas se puder ouvir é ótimo. E essa atividade, que eu chamo de escuta da alma, escuta com alma, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, cada um de vocês, eu vou passar aqui só para vocês não ficarem lendo agora. Cada um de vocês vai pensar em uma oportunidade que teve esse ano, uma oportunidade, seja pessoal ou profissional, e você disse sim. Pô, me ofereceram isso, que seja uma viagem, e eu disse sim. Por que que eu disse sim para isso? Tenta fazer uma reflexão. Eu disse sim para isso porque ia ser legal, ou porque eu ia ganhar isso, ou porque isso estava nos meus planos, meus sonhos, etc. E uma oportunidade que apareceu e você disse não. Por que que você disse não para essa? Ah, não, não queria, era longe, era caro. Então, pensa numa oportunidade que você disse sim. Tenta fazer assim uns bullet points, por que que você disse sim. E uma que você disse não e por que que você disse não. E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso individualmente. Vou parar de compartilhar aqui. Então, 2 minutinhos rapidinho para vocês pensarem sem refletir muito, por que disse sim, por que disse não. Quando tiverem acabado, me avisem. Eu já acabei. Eu não estou ouvindo o que você está falando. Estou falando sozinho. Estava Ah, desligado o microfone. Estou dizendo que muito importante na formação é praticar as atividades. Mesmo que você esteja vendo gravado, você praticar mesmo, fazer. Então, vocês recebem um caderno de atividades e nesse caderno vocês vão praticar, vão escrever, né, todas essas atividades. Essa, inclusive, é uma atividade do caderno. E estar em grupo, ir para salas separadas, né, se colocar nesse lugar vulnerável. Todos os cursos que eu fiz de facilitação foram lugares de muito acesso interior, assim, para eu poder entender como é que aquilo me afetava, porque se eu vou fazer convites para as pessoas, é justo e coerente que eu pratique esses convites, né? Que eu sinta na pele como é estar nesse lugar de participante de grupo, né? É coerente e é efetivo. Hoje em dia, quando eu faço as coisas e sinto que a pessoa fala para mim assim, eu não consigo fazer essa atividade, eu já tive momentos onde eu estava como aluno, aprendiz, e falava, eu não consigo fazer essa atividade, ou eu vou chorar cada palavra que eu for falar. E sim. talvez ter que vivenciar isso, né? Porque isso é o se tornar, é o formar-se, né? Então, esse é o se tornar aquilo. Pronto, temos? Podemos? Eu tô com dificuldade de achar o que eu, o que eu disse não. Não tô conseguindo, assim. Ó, aí, ó, vamos observar, né? Temos também uma É tipo informação. dois, Ah, não gente. disse não. Como é que Eu é, sou Claudinha? tipo dois. Tipo dois, não fala não, né? Mas Tipo não, eu aprendi dois, a né? falar não, mas.
temos algo a observar. Percebam, né? Você tem algo para observar aí. Já guarda essa informação, já é uma grande informação. Vou colocar vocês em duplas e um trio, e aí vocês vão mostrar, falar para a pessoa, né? Dar um tempo para cada um falar, isso eu falei sim por isso, e isso eu falei não por isso e por isso. A pessoa que está ouvindo, ela vai escutar com muita atenção, e ao final ela vai falar para a pessoa o que que ela pensa que essa pessoa tentou manter um valor. Então, por exemplo, quando eu falo, eu não consegui achar nada, talvez que eu disse não, que pode, né? Que eu posso inferir, talvez, disso? E aí, sim, há um julgamento, gente. Há um julgamento, é tudo que eu sei, eu posso julgar. Mas o julgamento não significa que eu sou ruim. A nossa linguagem para o mundo é uma linguagem julgadora. A gente não consegue olhar para o mundo sem julgar, porque é o nosso repertório em ação. Mas aí entra o facilitador, que é o quê? O curioso. Olha, por que que você não consegue? Não tem nada que você falou não. Vamos olhar para isso? Né? Talvez more aqui uma dificuldade de falar não, né? Talvez more, né? Então, talvez, não sei, não posso dizer, a pessoa tem dificuldade, não sei, talvez ela não está lembrando, imagina, o tanto de coisa que a gente faz hoje em dia, é difícil a gente lembrar o que a gente comeu ontem, né? Então, é bem complicado, né? Mas eu ser curiosa. Então, vocês vão falar para outra pessoa o que foi sim, o que foi não, e a pessoa que está ouvindo vai tentar descobrir um padrão. Porque tanto para o sim quanto para o não tem um padrão. E padrão de comportamento tem crença, tem valor, e valores é aquilo que é importante para a gente. Então, eu falo sim para algo e sim para não, porque eu quero manter algo que é importante para mim. E tentar descobrir essa camada. Tentar descobrir. E aí fazer pergunta. Né? Quando eu escuto você, eu percebo isso. Isso é verdade? Isso é real? Isso tem a ver? Né? Então, é nesse lugar, que é uma escuta ativa, não é uma escuta passiva. Eu escuto e eu faço perguntas curiosas, né, sobre aquilo. E não afirmações, perguntas. A afirmação, ela acontece na minha mente. Ok? Vamos experimentar? Vou abrir as salas. E aqui são 10 minutinhos, um pouco mais de tempo, ok? Ops, estão abertos. Voltamos. Como Vamos estamos? lá. Muito rápido, Fernanda. Rápido. Rápido, né? É uma amostra, gente. Mas foram 15 minutos. Fiquei um tempão aqui com vocês. Sério, a Não é gente tinha sido 10. possível. Ô, Pouco Fernanda, você sabe tempo. que a gente, como professor ou facilitador, para a gente o tempo demora a passar, né? Mas para quem está aqui participando, a gente fica com ódio quando você chama de volta. Ao viver o grupo, ser o facilitador. O facilitador fica aqui, parece estar uma eternidade, né? E vocês sempre voltam falando, gente, não deu tempo, mais É, tempo, mais tempo. É algo que a Ô, gente Fernanda, sempre. eu vou ter que sair, mas eu quero muito dar um feedback. Depois eu quero o contato da Cláudia. Nós caímos juntas nos dois exercícios, certo? E eu me identifico, a gente se identificou muito. Eu falei para ela que o campo não erra, não o é. campo sistêmico não erra. E nós caímos juntos nos dois, e nos dois nós nos identificamos. Então, e é muito engraçada essa história do sim e do não, porque embora elas sejam dois ou sejam sete, né? O Seth, ele fala muito sim, né, sem pensar. Ele não fala para agradar os outros, ele fala sem pensar, porque ele quer abraçar todo mundo, né? E é verdade. E é muito, e o dois não, ele fala porque ele quer, né, dar conta de todo mundo, né? E aí é muito engraçado, porque as duas foram no ponto dos nãos, né? E O que querem manter? não, é muito louco, porque os nãos que a gente fala. Ou que a gente tem dificuldade de falar é muitas vezes para não dizer os sims que são para nós mesmos, né? Porque a gente fala muito sim para os outros, e aí muitos nãos que a gente fala é nessa vontade aliás, nessa dificuldade de dizer sim para coisas que a gente quer e que seria bom para a gente, né? Então, nós duas, a gente acabou se identificando nisso aí, desse não que a gente fala para não dizer sim para Então, vou coisas que fazer o são nossas. convite, já que você está aí no Tati, obrigada, mas pensa.
sobre isso e tenta ir uma camada mais abaixo e pensar, ok, eu quero dizer sim para as pessoas porque eu quero cuidar das pessoas, ok, uma característica de vocês, mas por que eu quero tanto cuidar das pessoas? Porque é tão importante o tempo todo eu ter esta imagem de que eu estou sempre disponível. Porque esse lugar é o lugar que transforma. Quando a gente descobre o que a pessoa quer manter com aquele comportamento, e aí não sou eu que estou dizendo, é Humberto Maturana, que é um biólogo chileno maravilhoso, ele fala: mudamos em torno do que queremos conservar. Ele nos convida a olhar essa camada, porque nós que trabalhamos com gestão de mudança, e é isso que a gente trabalha nessa camada do valor do que a pessoa quer manter. O que é importante eu manter? É segurança? É uma imagem? É uma característica? É um valor? Uma necessidade? E isso é nesse lugar que a gente vai começar a trabalhar esse indivíduo dentro desse grupo. Porque às vezes o que a pessoa quer manter, ela nem sabe, ela só pensa que ela quer ter. Sendo que, na verdade, a gente muda em torno do que queremos manter. Ninguém muda de emprego porque quer ter um cargo novo ou um valor novo. É a frase maravilhosa do nosso querido Henrique Santana, né? Que meu mentor maravilhoso. A gente não quer um emprego novo pelo cargo novo ou pelo salário novo. A gente quer um emprego novo que traga para a gente aquilo que nós queremos manter nesse emprego que temos hoje. Se esse novo lugar, mesmo eu desejando um cargo novo, um emprego novo, não me proporcionar o que eu quero manter hoje, dificilmente eu vou fazer a transição. Um exemplo, um exemplo. E isso a gente estuda na gente durante a formação, mas é isso que a gente faz com os grupos, nas entrevistas. É quando a gente pergunta para a pessoa que vai participar por que que essa tomada de decisão é importante para você. E a pessoa vai me dizer, por isso, por isso, por isso. Primeiro ela vai dar 1000 voltas e você vai perguntando e ela vai, né, te entregando e te falando isso. E às vezes nem sempre é fácil esse acesso. Você vai precisar de muitas conversas, né? E vai precisar investigar em você também as certezas que vão vir primeiro. E depois fazer, tá, calma, essa é a resposta fácil. Deixa eu investigar um pouco mais em mim e no outro. Então, essa atividade é uma atividade, primeiro, assim, que a gente faz no... Obrigada, viu, Fer? Obrigada, Tati. Eu acho que Ah, eu deixa eu tirar talvez não uma consiga foto. assistir Deixa todas eu as aulas da formação, mas eu acho que eu vou fazer sim, porque eu tô com pena de fazer porque eu não vou conseguir assistir todas, mas eu vou grava e fazer porque assiste senão na vai demorar próxima. muito. Na próxima você assiste a que você perdeu. Sim. Tirar uma É foto. porque o não que eu coloquei já foi da formação presencial, né? Então, Então já perceba o sim logo vindo, né? Bora lá. A Alice entrou agora. Deixa eu chegar aqui no fim. A gente está indo para o fim já. Eu quero liberar vocês às 9. Então, isso é, né? A aula aberta ela é uma amostra. A gente vai ter 6 encontros para falar sobre isso. E não só 6 encontros. 6 encontros é só o começo. A Claudinha sabe disso, que a Claudinha está com a gente há bastante tempo. E eu quero entrar aqui com vocês rapidinho, no que é a formação. Acho importante a gente falar sobre isso rapidinho. Então, facilitar com a alma, né? De novo, aqui, minha tatu aqui do capa. Estar consciente do processo do grupo, do processo, seu processo não tira você do processo, você é uma pessoa importante nesse processo, porque você está lendo o processo. Então, você tem que ser muito cuidadosa e curiosa com a sua própria leitura, né? E do próprio processo em si. E desenhar um contexto para esse grupo ser grupo. Esse é o nosso papel. Desenhar o contexto e deixa eles conversarem, observa o que está acontecendo, ajusta, traz uma nova atividade, tira aquela atividade, deixa o grupo se resolver, observa, ampara, serve o grupo. Ser facilitadora com alma é sobre servir, servir, né, colocar os seus interesses em segundo plano e ainda assim ser uma autoridade generosa dentro da sala. Porque quando alguém vai na sua casa, as pessoas esperam que você as receba
Quando alguém entra na sua sala facilitada, as pessoas esperam que você as receba, que você diga onde sentar, com quem sentar. As pessoas gostam, não de comando, mas de orientação, acolhimento. Acolhimento. Bora mais um pouquinho rapidinho. Só falando das bases da facilitação com a alma, o comportamento humano é uma das nossas bases. Nós vamos sempre estar estudando sobre comportamento. O design, então o design é forma, a gente vai estar sempre estudando sobre design, e design é como as coisas acontecem. Então, por exemplo, o computador é um design para a gente estar fazendo essa aula online, a cadeira é um design, a mesa, a caneta, o papel, tudo facilita a tomada de decisão. Então, se eu quero que as pessoas escrevam, eu tenho que entregar papel e caneta. Se eu ficar esperando que elas tenham papel e caneta, a não ser, aí vamos lembrar da minha amiga Vera, que essas pessoas sejam pessoas que estão muito na inércia e elas precisam tomar a decisão de procurar o papel e a caneta. Aí a gente deixa o papel e a caneta mais afastado. Então, por isso que é design. Design é intencional, ele serve ao nosso propósito e não o contrário. E facilitação. Então, a gente aprende várias técnicas e conceitos de facilitação. Essa é a forma, que define um pouco esse conceito da metodologia de facilitação com a alma. E eu gosto muito dela porque ela traz, né? Quando você olha aqui, essa linha preta, ela é o comportamento. O comportamento é o que define a nossa personalidade no mundo. Então, eu sou uma pessoa introvertida, extrovertida, eu grito, eu falo muito, eu falo pouco, eu sou uma pessoa que serve. E o comportamento está sempre atrelado a um verbo. Então, comportamento é ação. Ação, tenham isso em mente. Como o grupo se comporta? Ah, o grupo fala muito, o grupo fala pouco, o grupo é proativo, o grupo é tímido. Então, tem uma ação, né? Tem uma ação. O Rosinha, ele é o design, então ele pensa nele como uma massinha de modelar. Eu posso modelar o design de acordo com o contexto. Ah, eu preciso de cadeiras em círculo, eu preciso de mesa de 4 pessoas, 6 pessoas, eu preciso de papel, eu preciso de post-it, preciso que seja online, preciso que seja híbrido. O design é forma para o diálogo acontecer. E o branco é a alma. E eu fiquei tão feliz, gente. O livro novo do Kaplan, que é o Ativismo Delicado, ele fala sobre esse espaço ilimitado, sem borda, que é onde navega a individualidade do ser, que é a alma. E nela a gente só navega sem controle, com Fui ver curiosidade. para comprar o livro aí, mas não deu coragem. R$ 250. Não, Triste. então, esse outro do Kaplan, ele é um achado, mas você consegue achar ele no Kindle. Esse daí é 250, tem no Kindle. Ele tá 250. Nossa, ele ficou caro, porque lançou. 250. Não, mas você acha no sebo. Eu demorei 2 anos para eu achar. Então, a alma é esse lugar sem borda, sem definição, onde a gente navega com curiosidade, aprendendo junto com a pessoa, aprendendo junto com o grupo, aprendendo sobre a gente. Então, a alma é esse espaço livre de aprendizado. Então, aqui eu vou passar, depois eu volto nisso. Eu quero chegar num lugar aqui, deixa eu passar rapidinho, para vocês entenderem um pouquinho sobre a formação. Tudo isso que eu já falei, podem ficar tranquilos, eu vou mandar para vocês o PDF também. Então, eu queria falar especificamente sobre a formação e o que que acontece quando você entra para a formação. É, Os materiais. Você recebe um caderno de atividades, agora até o online eu estou mandando impresso também. Você recebe o passo a passo de como fazer o roteiro online. Então, você vai ter ali o passo a passo de como fazer esse roteiro, todas aquelas etapas. Você recebe um guia de vieses comportamentais, então quais são os principais vieses de grupo? E aqui não tem jeito, a gente tem que aprender os vieses, decorar, não tem jeito, e ver os exemplos. Os exemplos, os exemplos dos vieses, a gente aprende nesse livro aqui, que também está na nossa bibliografia. O Rápido Devagar, do Kahneman Nobel. Ele, né, foi quem deu o nome aos vieses. Então, é muito importante ler esse livro e os vieses não tem jeito, assim, eu estou estudando vieses tem, sei lá, 12 anos. E sempre tem são 186 vieses mapeados hoje em dia.
mas eu fiz um resumo dos principais vieses de grupo aqui nesse resumo. O roteiro resumido, de fácil acesso, né? Então, o que que eu tenho que pensar rapidamente? E os cards também, que são o resumo dos conceitos, que você também pode usar para fazer uma montagem aqui analógica, né, na mesa, etc., para montar os cards. Você entra para a comunidade de facilitadores com alma, então a gente tem um grupo no WhatsApp, mas agora a gente tem uma plataforma onde a gente está organizando os nossos materiais. Então, todos os materiais da formação, a gente tem o Clube do Livro, a gente tem o Alma Diálogos, a gente tem um espaço para oportunidades, a gente tem uma mentoria anjo para quem é assinante. Então, por exemplo, Fê, preciso de uma dica aqui nesse meu roteiro, preciso de uma atividade. Você pode ir lá na mentoria anjo escrever que eu vou te responder. A gente tem aqui um lugar só de ferramentas, onde eu vou alimentando toda semana com uma ferramenta nova. Então, assim, ferramenta para integração, ferramenta para workshop de liderança, um site com muitas ferramentas, um artigo sobre facilitação de grupos, vai estar tudo lá compilado. E essa parte, essa comunidade, essa plataforma tem tanto a parte gratuita com algumas coisas e tem a parte paga, que é R$ 49,90, para a gente manter esse espaço, né? Então, assim, esse valor ele existe para a gente manter esse espaço, que é um espaço organizado. O Clube do Livro, a gente leu o primeiro, foi o Artistas do Invisível, e agora no segundo semestre a gente vai começar com o Priya Park, a Arte dos Encontros, e o ano que vem a gente vai ler o ano inteiro, porque ele é bem grosso. A gente vai ler o Rápido Devagar. Então, o que que é importante? Praticar as atividades, e é importante mergulhar mesmo, se dedicar a estudar. A gente hoje tem uma série de informações, né, no mundo e muita demanda, faz isso, faz aquilo, mas eu, Fernanda, tenho dois mentores a vida toda. E isso fez de mim mais foco. Então, eu tenho mais foco naquilo que eu faço do que eu ficar pingando aqui, ali, aqui, e vai. Então, isso também é uma coisa que eu oriento, assim, né? Entra para aquele grupo que faz sentido para você. Não é fazer, eu acho assim, tem que fazer muitos cursos, tem, mas você tem que ter alguns livros na sua vida que você vai se dedicar profundo, vai marcar, vai grifar, vai pôr post-it, né? Para você se tornar mais profunda na sua fala, né? Do que ficar aqui no nível superficial do mundo, eu acho. Eu acredito, né? A gente tem o Alma Diálogos, e o Alma É, Diálogos só é uma um encontro. pergunta. Oi, Só uma pergunta antes de oi, sair. Tati. É toda essa comunidade, quando a gente entra na formação, a gente tem acesso a toda a comunidade, porque você tinha me dito que o Clube do Livro não, né? O Clube do Livro é de assinantes. Ele é a parte, isso. É só para eu Ele é confirmar 40, mesmo, porque ele eu não tá estava dentro da entendendo essa comunidade. informação. Ele Não, está ele é dentro, mas você só 49,90. participa dele. É, Sim. você só E o participa dele à parte, tá né? incluído. Tá. Sim. Não, 49,90 você participa de tudo que tem na alma, tudo. Que é o Tá, que. mas aí na formação a gente tem acesso à comunidade, mas não participa de tudo, né? Não, não. Você vai participar do Alma Diálogos, você vai ter o recurso de oportunidades, tem uma parte na plataforma que ela é gratuita, acesso a todos os materiais, isso você tem. Tá, tá bom. Então, o Alma Diálogos, ele é uma oportunidade da gente todo mês se encontrar e aprender um pouco mais. E aqui eu abro espaço para a própria comunidade apresentar o seu trabalho. Então, se eu nunca facilitei, aqui é um lugar seguro para eu aprender a facilitar. Eu posso criar um tema, facilitar e convidar a comunidade. A gente vai abrir a sala para você fazer essa facilitação. Ou não, quero falar sobre o meu trabalho, então a gente vai abrir a sala. O que eu peço aqui sempre é que a gente esteja falando de um assunto que tem a ver com facilitação, comportamento humano, para todo mundo aprender. Então, aqui é um espaço de trocas, experiências, né, e testes. Quero testar. Onde melhor testar do que na minha comunidade. O Alma Práticas é um curso à parte que a gente tem. Esse ano ele não rodou, mas o ano que vem ele vai voltar, que é um curso mais voltado à parte mais estrutural, assim, como que eu faço um briefing, como que eu faço uma proposta, como que eu apresento a proposta, como que eu faço as entrevistas,
como que eu comunico, então, no WhatsApp com os participantes, como que eu mando e-mail, é uma parte mais técnica, assim. E, e ele é bem válido também. O Alma Presença, nosso encontro anual. Então, a gente escolhe uma cidade para a gente visitar juntas e passar tempo juntas, se conhecer. É engraçado porque a gente fez isso uma vez em São Paulo. E aí, eu gosto muito de contar essa história da Kaline, que ela chegou e aí ela falou para a Justine assim, Ju, que hora vai começar as palestras? Aí a Ju falou, palestra? Que palestra? Uai, a gente não veio fazer um curso da alma, ela. Curso? Não, a gente veio passear em São Paulo, ficar juntas, a gente vai em bar, a gente vai em show, não sei o quê. Ela, meu Deus, eu falei pro meu marido que era um curso, um congresso. Aí a Ju falou bem assim pra Kaline, mas se você quiser, a Fê te dá um certificado para você mandar para ele, etc. No fim, ela amou, ela nunca tinha ido a São Paulo, a gente foi em vários lugares bacanas, e depois ela até voltou com o marido nos mesmos lugares, ela fez o mesmo roteiro com ele, assim, de tanto que ela gostou. E eu adoro contar esse caso, porque foi bem interessante o quanto a gente precisa falar sim pra gente, né, pra nossa individualidade, enquanto mulher, né, também, enquanto pessoa que viaja, aproveita sozinha, etc. Então, isso foi bem legal. A gente foi em museu, a gente foi em show, a gente andou pela cidade, né? Fizemos compras. Então, a gente foi grupo, né? O que é importante para a gente ser grupo, aprender a ser grupo. Então, resumindo, para a gente encerrar, eu não gosto de pegar todo o tempo de vocês. Então, turma 13, isso aqui é tudo que está incluído. Eu vou mandar esses slides para vocês. E é só um começo, gente, isso é uma lista. Mas eu falo que o contrato comigo é vitalício. Então, se você quiser ficar junto comigo, você vai ficar. O meu WhatsApp é disponível. Eu não sou a pessoa que não fica disponível, que tem uma equipe inteira, assim, antes de chegar em mim, não. Então, eu gosto desse lugar. Não sei até quando eu vou conseguir estar tão disponível para todo mundo, mas as pessoas são sempre muito generosas também, e respeitosas, e a própria comunidade, né, vai ajudando o outro também. E isso é muito importante, algo que eu também sonho, né, muito que vocês também fomentem esse lugar, né, de protagonismo também dentro da comunidade. Para quem fizer a inscrição até sexta-feira agora, tem um desconto à vista, né? Então, de 2.900 por 2.600. E tá tudo aquilo ali incluído. Me busquem, né, no privado para vocês terem esse acesso. E aí, aqui nos 2.900 também quiser pagar parcelado no Hotmart, você pode fazer em até 12 vezes, mas tem juros, mas é uma oportunidade e lá eles não consomem todo o valor do cartão, o que também é bacana. Mas não deixem de fazer por valor. Conversem comigo, temos muitas oportunidades aqui. Eu acho isso muito, muito válido a gente conversar. Resumindo, estudar facilitação é muito mais fácil que facilitar. Então, ficar estudando sempre, sempre, sempre e não facilitar não é um lugar que eu quero que vocês estejam. Eu quero que vocês se joguem na facilitação. Facilitar com a alma é estar consciente do processo do grupo, do processo em si, do seu próprio processo. Hoje a gente praticou o estado de recurso no início, então trazendo a pergunta, né, o que que é facilitação? Eu gosto muito de fazer isso em todas as facilitações. O grupo saber onde ele começa, onde ele está sobre aquele assunto, seja o assunto que for, né, na empresa que eu estiver. Quem eu sou, então perguntas aleatórias para fazer as pessoas serem grupo, a escuta com a alma e os conceitos básicos com alma. Quem nós somos uma comunidade que deseja aprender sobre a arte de facilitar com alma. Isso daqui é o que a gente chama de memória na facilitação. Todo final de facilitação, o facilitador, ele tem esse papel de fazer uma memória do que o grupo viveu, né? O que o grupo conquistou. Isso Eu ajuda. vou só, desculpa, pedir a licença para você, porque nós voltamos amanhã com a escola e eu tô com uma professora me ligando aqui meio que desesperadinha. Aí eu agradeço, ficarei atenta às suas postagens, agradeço, desejo muito sucesso e quem sabe eu farei parte, né? Vamos trazer o positivo aqui. Quem sabe a gente já pensa sobre fazer parte
do programa inteiro. Estou ouvindo. Tá mudo, Fernando. Microfone desligado. Então, estou agradecendo todo mundo o tempo de vocês, que é tão sagrado, e Amém. Foi maravilhoso. obrigada. Tá? Deus abençoe a todos. Estou saindo porque ela mora no sítio aqui, é zona rural também, então eu preciso atendê-la. Obrigada, Rosana. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau. Perguntas? Fernanda, eu vou participar dessa próxima turma, tá? Já é certo. E aí eu chamo lá no WhatsApp essa Sim. questão do valor direitinho, mas eu vou participar. É